Fluminense de volta ao Maracanã. Finalmente o Fluminense vai jogar e vamos ficar loucos da cabeça no Maracanã. O Fluminense está de volta. Hoje é o estádio Mário Filho recebendo o Nova Iguaçu. Segunda rodada do Campeonato Carioca. Segunda rodada da Taça Guanabara. Tudo que você precisa saber tá aqui nesse vídeo do pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dando essa moral pra gente. E não deixe de compartilhar e de comentar, tá? O vídeo aqui de hoje. Preciso informar que o Fluminense joga hoje no Maracanã às 9h10 da noite. O jogo será transmitido pela Band, pelo Band Esportes, mas o principal é que tem transmissão do Raiz Tricolor na Dali. Aí você vai falar, tá bom, Gabriel, na Dali, beleza, eu sei que é só baixar o aplicativo da Dali e ir lá assistir. E aí, hoje eu tenho que fazer a assinatura, né? A gente conseguiu, em contato com o pessoal da Dali, mais um jogo de graça pra galera. A gente conversou ali bastante sobre os problemas que aconteceram no primeiro jogo. A galera teve uma dificuldade ali no início, porque foi tudo muito corrido. E aí a gente conversou com eles e conseguiu o jogo de hoje de graça com imagens também aberto lá na Dali. Então você só assiste o jogo de hoje, sem as imagens se você quiser. Tá? Estaremos direto do Maracanã, tanto eu quanto o Fio, ou seja, a transmissão vai ter aquela pegada Maracanã tradicional, tem transmissão em áudio aqui no YouTube também, mas vai estar de graça, aberto com imagens e sem delay, chegando antes da televisão, tá? É chegando antes da televisão, direto lá na Dali com imagens de graça, totalmente aberto, beleza? Então já baixa o aplicativo da Dali e marca lá o Raiz Tricolor como comunidade. Hoje é o jogo de número 12, entre Fluminense e Nova Iguaçu. E eu tenho um jogo histórico aqui pra poder falar, né? Eu sempre comento isso, o Fluminense só perdeu e empatou uma vez com o Nova Iguaçu e ganhou as outras 9 vezes. Esse jogo histórico que tá passando aí é um 6-0 de 2006, com direito a 2 gols de Lene, 2 gols de Evando, gol de Adriano Magrão e do lateral esquerdo Roger. Não era zagueiro ainda naquela época, o Roger Machado. O jogo foi lá na Baixada Fluminense, tava todo mundo orgulhoso, era o primeiro jogo do Nova Iguaçu, estreia do Nova Iguaçu contra o Fluminense ali na final, no Campeonato Carioca da Série A. E bem, tomou 6-0, né? Não foi, podemos dizer, uma ótima estreia assim, do Nova Iguaçu. Na verdade, era o segundo jogo, né? Era o primeiro jogo deles na Baixada, né? Como mandante. Enfim, tá aí um jogo histórico pra galera de 6-0. 2 de Lene e 2 de Evando. Que época, hein? Que época. Vambora. Aqui, olha só. Seguinte, tá? Vamos falar da partida de hoje. Isso porque, depois de uma boa estreia dos titulares do Fluminense, a turma de 2023 agora vai chegar com força. Fernando Diniz vai poupar o time titular e vai oportunizar o time considerado reserva, né? Se a gente basear o primeiro time como titular. Basicamente, ele vai dar uma chance para os jogadores que acabaram de chegar, né? Representam metade do time. Vai ser legal ver quase todos esses reforços em campo. Eu até trouxe como informação também esse fato de que o Fernandinho, eu trouxe lá no canal 20, antes do jogo de sábado, alguns jogadores já sabiam que não seriam titulares no sábado, mas que teriam chances já como titular na terça-feira, ou seja, foi um negócio planejado por ele. Mas eu acho estranho porque não é muito do feitio do Diniz fazer isso, né? Nos clubes que ele passou, ele não é muito desse do poupar de graça, assim, né? O jogador não tá ainda estourando por lesão, nem nada disso, ele poupar. Mas talvez tenha uma explicação que ele gosta do entrosamento, né, do time, ele gosta de entrosar, de treinar muito, mas de jogar muito com os jogadores. E acho que parte disso também já era a intenção dele, que era colocando os titulares no sábado, todos aqueles jogadores, não só os titulares, mas, por exemplo, Calegari e jogador que tem ali em disputa de posição, já estavam desde o ano passado, ele meio que já tinha essa galera, não precisa jogar sempre, porque já estava jogando no ano passado com ele. Então, já tem todo aquele costume. E ele vai colocar hoje todos os reforços, né, que seria possível ele colocar. Ele tá colocando 5 dos reforços que chegaram. Aliás, tá colocando 6 dos 7 reforços que chegaram. Então, assim, vai ser algo interessante de se ver.
17 mil ingressos vendidos até a noite da segunda-feira. A gente deve ter cerca de 20, 25 mil ingressos. É um jogo em que vendeu muito bem para sócios, porque, no geral, quem vai no Carioca são os sócios, né? Se o cara vai nos jogos do Carioca, ele vai pagar o ingresso ali, possivelmente ele vira sócio, porque ele sabe que ele vai em muitos jogos do ano. Então acaba tendo um jogo de apelo um pouco menor, mas assim, para um público de estreia do ano no Maracanã, ali dentro do Carioca, 20, 25 mil é um público ok, ainda mais pra uma terça-feira, 9 e 10 da noite. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo também, né? Mas antes da gente falar do jogo, a gente fala dos jogos. Isso porque a Bet7k tem um link aqui no primeiro comentário para poder você ir lá e fazer um depósito e fazer o seu cadastro. Nesse vídeo aqui, eu vou falar o seguinte, que você não pode dar mole para ganhar essa camisa do Fluminense aqui, a camisa rosa do Fluminense, do Outubro Rosa. Cara, faz um cadastro, faz o seu cadastro, faz um depósito de no mínimo R$20 lá na Bet7k e manda o comprovante pro e-mail raiztricolorfluminense@gmail.com. Fez isso, você já tá concorrendo a essa camisa aqui. Original, oficial, enfim, especial, não tem, é sem patrocinador, inclusive, ó. Ela não tem os patrocínios. Ou se você quiser a versão com patrocínio, eu tenho também que as duas eu só usei uma vez. Enfim, faz o cadastro, vai lá, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário, aproveita aí pra poder ir lá se cadastrar na Bet7k. Vamos falar da bola em campo, vamos falar do jogo. Agora dessa vez a gente vai... deixa eu botar aqui o campinho pra todo mundo ver. Vamos lá, tá aí na tela. Cara, então, a gente vai partir aqui agora de um ponto em que Fernando Diniz coloca todos os jogadores, todos os titulares não atuaram na última partida. Então a gente vem com Vitor Eudes no gol, e eu já vou até fazer um comentário sobre Vitor Eudes. Vai ser o terceiro jogo na carreira dele. E aí meio que dá a intenção de como o Diniz está administrando o elenco no início, né? Quem tava no banco do sábado era o Fábio titular e o Pedro Rangel tava no banco. Agora o Vitor Eudes vem como reserva. Não sei se talvez o Fábio esteja no banco e o Pedro Rangel fora dessa relação. Então assim, ele aparentemente está administrando entre Vitor Eudes e Pedro Rangel ali, e agora o Vitor Eudes já estreia como titular. A linha de zaga só tem um velho conhecido, né? Guga na lateral direita, Vitor Mendes na zaga e Jorge na lateral esquerda são as novidades. David Braz é o remanescente na zaga. Tô querendo ver como é que vai ser essa zaga, tá? A gente vai ver o Vitor Mendes na direita e o David Braz na esquerda, como ele jogava no ano passado, ou se a gente vai ver uma inversão. No jogo passado a gente viu por algumas vezes o Nino e o Manuel se invertendo, né? Mas Nino e Manuel são dois jogadores que jogam na zaga pela direita já, os dois. Só que o Manuel estava deslocado na esquerda porque Nino jogar pela direita. No caso do David Braz, ele também é a mesma coisa, assim, ele já jogou pela direita, mas sempre joga pela esquerda no Fluminense, porque Nino e Manuel jogam pela direita e tem a preferência. A gente tem um Felipe Melo, tem Lima, tem Michel Araújo, tem Keno, tem Marrone, tem Alan. Esse é o time provável de Fernando Diniz. Quando você olha isso daqui, a primeira coisa que você pensa nessa distribuição de campo tá bom, você tem Guga como lateral, você tem Jorge como lateral, você tem Lima e tem Michel Araújo como meio-campistas. Tá, quem vai marcar? Esse time sobe pro ataque com muita força, mas quem marca? Eu acredito que a formação, essa daqui eu coloquei uma formação básica baseada na posição dos jogadores. Alguns até especulam que seja assim, né, que o Lima seja o Martinelli, né, da vez, e o Michel Araújo seja o Ganso. Não acho que vai fazer isso, acho que o Diniz vem com uma formação mais diferente, assim, também. Não, quer dizer, uma formação daquelas de posicionamento dentro de campo. Acredito muito que ele vá colocar uma linha de 3 aqui atrás, não necessariamente uma linha, né, de 3 zagueiros, mas vá recuar o Felipe Melo, e principalmente com a bola, a gente vai ver um 3-4-3 no Fluminense. Com o Vitor Mendes, David Braz ao lado de Felipe Melo na zaga, adiantando os dois laterais com Jorge e Guga, fazendo a linha aqui do meio de campo com Lima e Michel Araújo, e com Keno e Marrone aparecendo como pontas que podem cortar para dentro, né? Eles podem acionar o lado de dentro para jogar com Michel Araújo e triangular aqui, ó, Michel Araújo, Lima e Marrone, ou do outro lado, a mesma coisa, Keno, Lima e Michel Araújo, ou até mesmo Marrone, Michel Araújo e Guga, mas também podem abrir espaço para ultrapassagem dos laterais, que aí, como nessa segunda linha de 4, né, podem aparecer cada vez mais, até mesmo com o atacante. Não se assuste se em algum momento você ver o desenho do Fluminense nessa espécie de
3-4-3 com os 2 pontas. Na verdade não deve ficar muito assim, né? Mas seria algo mais do tipo de um lateral indo no fundo, o Marrone aqui dentro e o Keno aparecendo junto com o Lima dentro da área. Enfim, acho que pode pintar esse 3-4-3, tá? Acho bem possível que o Fluminense, com a bola principalmente, ou no momento em que esteja saindo com a bola, vá tentar algo desse tipo para acionar 2 laterais que têm muita qualidade, jogam, sabem ir ao fundo, cruzam bem, mas sabem construir muito por dentro também. Então são laterais ofensivos. E aproveitar o Felipe Melo aqui como um primeiro volante para virar uma espécie de terceiro zagueiro. Isso me preocupa um pouquinho porque ele não deu certo com o Abel nessa função, mas enfim, um ano depois pode ser que tenha mudado. Tô ansioso para poder ver o Lima. Tá jogando centralizado, não é... Até vou reparar mais o posicionamento dele em campo, ver mapa de calor depois, para poder ver por onde ele tá atuando. Mas aqui ele vai ter um pouco mais de liberdade para fazer troca com o Keno, para poder jogar com o Jorge, mas ainda assim vai ter uma função central de marcação baseado no adversário. A gente sabe pouco do Nova Iguaçu, né? A gente não teve nem muitas métricas ainda do time da Baixada Fluminense, já que eles estrearam perdendo por 1-0 pro Flamengo e, bem, era o time de base, ali meio que de base do Flamengo, enfim, não deu nem pra você ter uma... Aliás, perdão, eles não perderam na... Esquece tudo que eu falei do Nova Iguaçu, eu tô confundindo os times do Carioca de uma maneira inacreditável. A estreia do Nova Iguaçu foi um 0-0 com Volta Redonda, tá? Foi um 0-0 com Volta Redonda. Quem perdeu na estreia pro Flamengo foi o Audax Angra, que ganhou do Botafogo agora por 1-0. Então o Nova Iguaçu também, só tem a métrica do jogo contra o Volta Redonda, ainda é muito pouco e tipo assim, não é um jogo onde eles enfrentaram um time. O que eu queria dizer com os reservas, o terceiro time do Flamengo, era que o Flamengo não foi senhor do jogo o tempo inteiro, não teve um respeito como com certeza vai ter com o Fluminense. Só pra gente poder fechar aqui, tem uma coisa que é muito importante falar. A gente não deve ver todo aquele padrão do Fernando Diniz, toda aquela aproximação, aquele o Lima domina a bola no meio de campo e sabe exatamente onde está o Michel Araújo, ele sabe que pode dar rápido, porque o Marrone vai dar rápido no Guga, o Guga vai dar no Vitor Mendes, vai aglomerar todo mundo desse lado, e do nada o Guga vai virar de esquerda e vai achar Jorge e Keno lá do outro lado. Enfim, a gente não vai ver todo aquele padrão repetitivo do Fernando Diniz no Fluminense, como a gente vê nos outros jogos. E por que isso? Porque, cara, a gente tá falando de um time que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores que chegaram agora, há menos de um mês, mais ou menos, estão se conhecendo há 15 dias. E além disso, você ainda tem mais 2 que chegaram há 6 meses, aliás, 3, né, porque o Michel Araújo volta no meio do ano também. E você só tem 2 jogadores que estão desde o início do trabalho do Fernando Diniz, que é David Braz e Felipe Melo. Então, assim, é tudo muito novo para todos esses jogadores. Então, a gente não deve, eu acredito que não vejo, se a gente ver, vai ser algo bem, bem legal, assim, bem que reforça o padrão de treinamento. E a gente deve ver um time mais individualista, né? Então, assim, é importante dizer, não dá para condenar com base no dinizismo, entendeu? Tipo assim, você pode condenar, o Keno recebeu uma bola cara a cara, tirou do goleiro, bateu pra fora. Pô, cara a cara não se perde gol, então você pode criticar nesse ponto. Mas também não tirar definições... conclusões definitivas, né? Aí isso não dá pra fazer nesse jogo, nenhuma conclusão aqui é definitiva. Agora, dá pra gente pontuar nesse coisa que a avaliação vai ter que ser um pouco mais individual, imagino eu. Sobre o Nova Iguaçu, identifiquei ali alguns jogadores, mas nenhum deles que tenha relação com o Fluminense. Até procurei pra ver, tem jogador que passou pelo Botafogo, passou pelo Flamengo, passou pela base do Corinthians também, mas nenhum relacionado ao Fluminense, não. Bem, a arbitragem da partida, ela será feita pelo senhor Felipe da Silva Gonçalves Paludo. Curiosidade bizarra do Felipe Paludo, tá? Só apitou 2 jogos do Fluminense, os 2 no Carioca, ele é árbitro da Ferj. E o Fluminense nunca fez gol com ele apitando. Mas você vai entender já já uma outra curiosidade que é: o Fluminense nunca fez gol com ele apitando. Empatou 0-0 com Boa Vista em 2022 e perdeu por 3-0 para a Portuguesa em 2021. Fez o link entre esses 2 jogos? Não. Então deixa eu te explicar. Ele nunca apitou o time principal, o time profissional praticamente do Fluminense.
Isso porque, contra a Portuguesa, era o time sub-23 do Fluminense que estava atuando naquele jogo terrível que Rafael Ribeiro entrou. Nossa, o time foi Dani Bolt na lateral direita, Rafael Ribeiro e Igor na zaga, com Raí na lateral esquerda. Esse time ainda tinha Caio Vinícius. Detalhe, tá? O time tinha André e Ganso e John Kennedy. Mas, enfim, foi um jogo meio maluco. E contra o Boa Vista no passado, a mesma coisa. O Fluminense poupou, escalou o seu terceiro time. A linha de zaga tinha Manuel, tinha Lucas Claro e tinha Matheus Ferraz, mas o time tinha Johnny na ala pela direita, tinha Caio Paulista e Gabriel Teixeira no ataque. Entraram no segundo tempo Gabriel Martins, Edinho e Marcos Pedro, então também era um time bem... também aleatório, né? Apesar de que a gente tô vendo aqui, tem Nonato no time, tinha Manuel que terminou ano como titular, enfim. Tá o Gabriel Teixeira aí de novo. Talvez a culpa seja do Gabriel Teixeira, né? É fácil, né? Vamos botar a culpa no Gabriel Teixeira. No final dos contos, o Felipe da Silva Palu não tem culpa nenhuma nisso, não. A culpa é do Gabriel Teixeira. Como eu falei, Carioca Nadali, vai lá, assista hoje, veja a experiência da transmissão e tal, de assistir sem delay, ver antes de todo mundo, não ter o chato do seu prédio que gritou o gol antes e te atrapalhou porque você estava assistindo na Band, seja esse cara chato, e aí você assina o pacote do Cariocão lá, beleza? Tamo junto, até a próxima, te aguardo no Maracanã ou te aguardo na Dali. Valeu, valeu.